E olha, gente, no programa de hoje, Escola Histórica de Manaus enfrenta abandono e boliza estudantes por reforma urgente. Eu vou começar direto com essa matéria. Solta, Rodrigo. Fundado em 1869, o Colégio Amazonense Dom Pedro II é a escola de ensino médio mais antiga do Amazonas. Um patrimônio tombado que há mais de um século forma gerações de amazonenses. O prédio, inaugurado em 1886, carrega marcas do tempo, mas nos últimos anos, essas marcas deixaram de ser parte da história para se transformar em sinais de abandono. A última grande reforma foi concluída em 2009. Desde então, a escola enfrenta uma série de problemas estruturais: infiltrações, janelas apodrecidas, rachaduras nas paredes, fiação exposta, risco de incêndio e até cupins no porão. Ao longo de seus quase 160 anos de história, o colégio foi responsável pela formação de grandes nomes do Amazonas, como Amazonino Mendes, Jefferson Pérez, Arthur Neto, Omar Aziz, Gilberto Mestrinho, Tiago de Melo, lideranças que ajudaram a construir o estudo e que um dia sentaram nas mesmas carteiras onde estudantes lidam com um cenário de descaso. Esse colégio é a primeira escola de ensino médio do estado do Amazonas e uma das 10 mais antigas do Brasil. Então imagina, ser uma das 10 mais antigas do Brasil, com certeza tem uma importância muito grande. Os alunos na década de 1930 eram escritores para jornais como, por exemplo, o Jornal do Comércio. E eles participaram de reivindicações políticas, como a Revolução Ginasiana de 1930, e eles tinham total liberdade de falar com o governador. Não precisava pedir autorização para falar com o governador, só chegar no Palácio do Governo e poderia conversar com o governador. Imagine a gente perder um prédio que é 10 anos mais antigo que o Teatro Amazonas. Então ele é mais antigo, inclusive, do que a Avenida Getúlio Vargas. Quando o prédio foi inaugurado, a Avenida Getúlio Vargas era um igarapé. Então, depois que virou a avenida que nós conhecemos hoje. Então, imagina a importância que esse prédio tem para a história, para a memória da nossa cidade. Além do descaso com a estrutura do prédio, a falta de manutenção impacta diretamente o dia a dia dos alunos e professores. Banheiros interditados, salas de aulas com forros caindo e um ambiente longe do ideal para o aprendizado. Realmente, a estrutura da escola já não é a mesma coisa, até porque a última reforma que aconteceu na escola faz mais de um século, entendeu? E a gente vendo essa situação, a estrutura da escola, que de muitas formas sempre está decadente, quando chove, muitas vezes entra água dentro das salas, o banheiro masculino, por exemplo, é um exemplo disso, que quando chove, a água cai como uma cachoeira, entendeu? Afeta muito o ensino porque a gente não tem uma qualidade dentro de sala de aula. Muitas vezes as salas de aula, os ar-condicionados, eles não funcionam. No segundo piso, que o piso é de madeira, as madeiras elas estão moles, a gente não pode ter movimentos muito bruscos lá em cima, porque quando a gente pula, por exemplo, ou faz algum movimento mais forte, as salas de baixo que sentem, cai madeira do teto, as lâmpadas que são penduradas por correntes balançam. Então isso gera uma insegurança para os alunos, porque a gente não está tendo uma estrutura de qualidade para o nosso ensino. A gente não pode apagar a história dessa escola, porque ela é uma escola que fala sobre a cidade de Manaus, que representa o período áureo da borracha, a época que ela foi construída, e a sua última restauração ser em 1996 é uma falta de respeito tanto com o corpo docente, tanto quanto a escola e a história da cidade de Manaus. Porque a escola está em um estado decadente. Nós queremos o melhor não só para nós, né, mas assim para os futuros que estão vindo. E a gente que se sentiu incomodado, a gente queria saber até quando nós, estudantes, os professores, vamos ficar nessa situação. Nós somos a segunda escola que mais aprova no estado do Amazonas. Será que nós não merecemos a reforma do nosso colégio? Nós precisamos disso para ter uma educação de qualidade, porque os nossos professores, eles são de excelência, são os melhores. Que no período de chuva, como ela citou, começa a chover dentro da escola, não só no andar de cima, mas cai para o andar de baixo. As escadas que a gente sobe não é a escada da frente, porque ela está com risco de desabamento, a gente tem que subir pela escada de trás, que também é um perigo. Diante da inércia do poder público,
os próprios alunos decidiram agir. Eles estão organizando um abaixo-assinado para pressionar o governo do estado a realizar uma reforma urgente na escola. A gente precisa de 10 mil assinaturas. Como você pode ajudar? Todo sábado, um grupo de alunos ele está reunido aqui em frente à Praça da Polícia. Toda e qualquer pessoa pode vir assinar. Pai, filho, pode nos ajudar. Também nós divulgamos no nosso Instagram, que é o reforma_kdp.25. Quem puder seguir, nos ajudando e compartilhando, isso vai nos ajudar muito. Já são para mais de 21 anos que a escola está sem um processo de revitalização, de reforma. Como vocês podem observar, a fachada já nos mostra um total descaso. Se vocês entrarem na instituição, a coisa é decadente. E nós estamos falando de uma educação que acontece e que funciona no KDP. Nós chamamos de KDP, o Colégio Amazonense Dom Pedro II. Funciona por quê? Porque nós somos hoje a terceira escola pública que mais aprova alunos no vestibular. E isso nos enche de orgulho porque o nosso trabalho é feito. Mas e o governo? Será que o governo está cumprindo com as suas obrigações? Estamos aí sem pincel, às vezes estamos também passando por situações aí de constante insegurança por causa do prédio. E nós precisamos de uma iniciativa. Desde 2001 que o colégio não recebe nenhuma reforma, modo de falar, porque como é um prédio tombado, a gente fala como revitalização. Então, desde 2021 para cá já se vão exatamente 24 anos sem sequer um olhar mais cuidadoso para o prédio, que encontra-se dessa forma o Colégio Amazonense Dom Pedro II. Eu fico bastante triste com a situação que a nossa escola chegou. É um prédio lindo, um dos mais bonitos do Amazonas, é uma escola com muita história, muita gente importante estudou aqui e infelizmente hoje nosso prédio está muito deteriorado. O abandono não é novidade. Em 2022, um requerimento foi aprovado na Assembleia Legislativa pelo então deputado federal Fausto Júnior, que na época era deputado estadual, pedindo a revitalização do colégio. O deputado estadual Wilker Barreto chegou a visitar a escola e cobrou providências, mas até agora nenhuma reforma foi anunciada. É o colégio mais antigo do estado, entre os 10 mais antigos do país, tombado não somente pela nossa história, mas a história do Brasil, gente. Daqui saíram personalidades como Amazonino Mendes, Jefferson Pérez, certo? Então, muita gente passou por aqui. Entramos em contato com a Secretaria de Educação para saber se há previsão de reformas ou investimentos para recuperar o colégio. Até o fechamento desta reportagem, não tivemos resposta. O governador Wilson Lima tem investido na reforma de algumas escolas da rede estadual. Um exemplo é a Escola Estadual Marco Antônio Vilaça, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, que recebeu uma nova quadra, vestiários e melhorias na estrutura. Mas enquanto algumas unidades são beneficiadas, o Colégio Amazonense Dom Pedro II segue esquecido. E o problema na educação do estado não se limita apenas às reformas. Em algumas escolas, alunos estão tendo que se alimentar apenas com bolacha e suco. Uma realidade que contrasta com os investimentos anunciados pelo governo. Enquanto isso, o Colégio Amazonense Dom Pedro II segue resistindo. A escola, que já formou grandes nomes do estado, agora depende da luta de seus próprios alunos para continuar de pé.